no nome de Jesus Cristo. Sente no seu lugar, por gentileza, porque eu quero compartilhar uma mensagem poderosa, abençoada, que Deus ele trouxe nessa noite aos nossos corações e para abençoar a nossa vida, né? Como eu comentei no início da reunião, eu estou iniciando hoje esse propósito com Deus dos 3 dias da provisão divina e hoje é a parte 1 dessa mensagem, amém? Então sexta-feira é a parte 2 e domingo é a parte 3, né? Domingo eu finalizo falando sobre a frase que o Abraão ele fala, né, irmãos? Deus proverá para si o holocausto para o cordeiro, para o sacrifício, amém? Então domingo você não pode faltar, sexta-feira você não pode faltar, se esforce para estar na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para Gênesis então, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, capítulo 22, versículo 1, Gênesis é fácil de achar, não é difícil de encontrar. E enquanto você encontra eu também procuro a minha cola aqui, né, irmãos? Aquilo que Deus ele dá pra gente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem está feliz aí, diga amém, pessoal. Amém. Aleluia. É isso aí. Daqui a pouco vai chegar mais gente, em nome de Jesus, né? Mas enquanto não chega, a gente vai começando e louvando a Deus. Todo mundo achou, pessoal? Gênesis capítulo 22, versículo 1, é onde nós começamos esses 3 dias da provisão divina, irmãos. Eu tenho certeza que provisão é uma coisa que todos nós queremos viver, irmãos, né? Prover é fazer aparecer aquilo que não tem, sabe? Deus ele fez aparecer algo que não tinha ali, irmãos. Entende, irmão? Então Deus ele é o Deus da provisão. É o nosso Jeová Jireh, né? Como diz a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha o que fala para a gente então, começando aqui o nosso estudo, ele diz: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, né? E disse-lhe, Abraão, e ele disse o que, pessoal? E ele disse, eis-me aqui. Irmão, nós sabemos que Deus ele não contraria a sua palavra. Sabemos ou não sabemos, pessoal? Então, só para a gente fazer uma questão muito importante aqui agora, eu vou mudar esse versículo 1 para a linguagem de hoje, irmãos. Porque na linguagem de hoje ele vai falar assim para a gente na tela, irmãos, ó. Algum tempo depois, Deus, ele pôs Abraão aonde? Ele pôs Abraão à prova, ó. Deus o chamou pelo seu nome e ele respondeu o que, pessoal? Estou aqui. E isso é interessante, então você vê a diferença. Por quê? Porque Tiago fala que Deus, ele não tenta ninguém, irmãos, mas ao contrário, nós somos tentados pelo quê? Pelas próprias concupiscências da nossa concupiscência, é o desejo desenfreado, é aquele desejo desenfreado que a pessoa tem. Não é Deus que tenta alguém, mas é o desejo da nossa própria carne, algo que até o próprio apóstolo Paulo lutou contra, entende? Mas imagina a gente, amém, pessoal? Até o próprio apóstolo Paulo lutou contra essas coisas, contra a carne dele, irmão, amém? Então nós temos que lutar contra essas coisas também, mas não é essa a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra que Deus, ele provou a quem, meu irmão? A Abraão. Deus, ele colocou Abraão à prova. Então isso me chama a atenção que de vez em quando, irmãos, Deus, ele vai permitir, ele vai colocar a gente, diga assim comigo, ó, à prova. Ele vai provar a gente, irmão. Ele vai provar a nossa fidelidade. Amém, irmãos? Ele vai provar a nossa fidelidade. Ele vai provar a nossa confiança a Ele. Se confiamos neles de verdade ou só da boca para fora. E isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque antes de Deus abençoar o Abraão, antes de Deus abençoar a nossa vida, Ele vai, diga assim comigo, ó, provar a gente. Ele vai provar você. Amém? Ele vai colocar você na prova, para saber se você está pronto e preparado para assumir coisas maiores. Só que a prova de Deus, irmãos, ela não é à toa, ela tem um propósito. A prova que Deus ele aplica para a gente, que Ele permite, e às vezes faz a gente passar, diga comigo assim, ó, ela tem um propósito. E qual que é o propósito? A própria palavra vai explicar para a gente. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 8. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Aqui tem um texto muito importante para a gente, irmão. Deuteronômio capítulo 8. É o 5º livro da Bíblia.
Você está no primeiro livro, que é o Gênesis. Então, para trás não tem mais nada, irmãos. Para trás é só o índice, né? Ou ali a capa da Bíblia. Mas vai para frente, você vai achar aí outros livros. E o quinto livro da Bíblia é o livro de Deuteronômio. E você acha o capítulo 8. E eu quero ler com vocês o versículo 2. Quem está compreendendo, irmãos, que Deus ele vai provar a gente. Deus ele vai colocar a gente à prova. Vai aplicar uma prova para a gente de vez em quando, irmãos. De vez em quando, pode prestar atenção, que a gente vai passar por certas provações, irmãos. E qual que é o princípio, qual que é a intuição, qual que é, o plano do Senhor com isso? Exatamente o que está escrito no versículo 2, irmãos. Olha o que fala no versículo 2, pessoal, podemos ler, irmãos? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, ele fala assim para a gente: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, o que, irmãos? No deserto, estes quantos anos? 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava aonde? No teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Você viu que tem aquela palavrinha tentou? Aí você troca ela por provou, né? E Deus, ele levou o povo ao deserto para o quê? Para provar a eles, irmãos. Para saber o que estava onde? No coração, se eles guardariam o mandamento ou não. O que é guardar o mandamento? Diga isso comigo, obedecer. Então a intenção de Deus, irmão, em fazer o povo passar pelo deserto, é que ele queria somente humilhar, jogar na cara deles. Não, Deus queria saber se eles iam obedecer sim ou não à vontade dele. Era isso que Deus queria saber. Se ele estava disposto a obedecer os mandamentos que Deus iria passar para eles, irmãos. Para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Egito. A mesma coisa que estava acontecendo no deserto, por exemplo. Que eles estavam se afastando do Senhor. Que eles estavam se afastando da presença de quem, pessoal? Da presença de Deus, irmão. Sabe? Então Deus, ele nunca vai dar algo para a gente que ele sabe que aquilo vai afastar a gente da presença dele. Entende, irmãos? Eu acho que o que Deus dá para a gente, aquilo tem que nos aproximar mais de Deus, irmão. Mais do Senhor. Tem que nos aproximar e nos fazer, se apegar mais a Deus. Então, irmão, se Deus, ele queria saber, a prova de Deus no deserto era para saber se eles obedeceriam ou não a Deus. E aí traz essa mensagem para a gente, irmão. Será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Será que nós estamos sendo obedientes à presença de Deus, à palavra de Deus? Aos princípios que estão na Bíblia Sagrada, irmãos? Às ordenanças, aos mandamentos, aos princípios que Deus, ele deixou para cada um de nós? Será que nós estamos obedecendo, irmãos, ou não? Amém, pessoal? Então Deus, ele quer saber se nós estamos preparados para obedecer a Ele. É isso que Deus quer saber, irmãos. É isso que Deus queria saber no deserto. Se eles estão prontos para o quê, pessoal? Para me obedecer. Sabe por quê? Porque eu anotei no meu estudo. Quem não está pronto para obedecer, diga isso comigo, não está pronto para receber. Foi por isso que eles não receberam a terra prometida. Porque eles não estavam prontos para quê, irmãos? Porque eles não estavam prontos para obedecer. Ele não estava pronto para obedecer, irmãos. Se eles entrassem naquela terra do jeito que eles estavam, eles iam se perder novamente de Deus. Eles iam se afastar de Deus novamente, eles iam, cada um para a sua casa, cada um se virar para o seu caminho, e Deus, depois eu faço, depois eu busco, depois, irmãos. Então Deus fez o quê? Então, peraí, eu vou passar primeiro pelo deserto. Eu quero primeiro ver se eles estão dispostos ao quê? A me obedecer. A obedecer minha palavra, a obedecer meus mandamentos, irmãos. Porque quem não está pronto para obedecer, não está pronto para receber nada, irmãos. Olha o que fala para a gente agora, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, aqui a gente fala sobre Saul e Samuel, que o Samuel disse para o Saul, me espera, que dentro de 7 dias eu vou voltar,
e quando eu chegar, a gente vai sacrificar. Porque quem fazia esse serviço do sacrifício, de levar a Deus, apresentar, era quem? Era o sacerdote, era o Samuel que tinha que fazer isso, irmãos. Né? Só que aí, irmãos, já estavam se passando os 7 dias. E o povo, começou a pressionar o Saul, que o Samuel não tinha chegado ainda. E o povo começou a pressionar, irmãos. De vez em quando, irmãos, repare que isso vai acontecer com a gente. De vez em quando as pessoas vão ficar, pressionando a gente a fazer alguma coisa, sem obedecer à direção de Deus. Tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com essa pressão, que é por causa dessa pressão que o Saul, ele perde o reinado. Perde não, né? Mas Deus rejeita o Saul. Deus rejeita a descendência do Saul como reis, né? Como os futuros reis aí de Israel. Por causa de quê? Porque ele cedeu à pressão dos outros, irmãos. De vez em quando nós seremos pressionados pela nossa família. De vez em quando nós seremos pressionados pela nossa casa, pela comunidade, pelas pessoas, por aqueles amigos que estão ao nosso lado. Então, nesse momento, irmão, não vá por aquilo que os outros falam. Não vá pela pressão dos outros, irmãos. Amém, pessoal? Vai falar com Deus, vai orar, vai se separar. É melhor sozinho, irmão, do que sendo pressionado pelos outros e perder a bênção e perder a oportunidade. Então, quem não está pronto para obedecer, não está pronto para o quê, irmãos? Olha o que fala o versículo 22 agora. O versículo 22 é logo depois que o Samuel chega. Ele sacrificou, quem chegou? O Samuel, irmãos. Era só ele esperar mais um pouquinho. Mas olha o que fala o versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra de quem? Do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, irmão. Então você percebe que quando nós não estamos prontos para receber, até aquilo que a gente recebe a gente perde. Porque o Saul, ele não foi levantado pronto para reinar. Ele foi levantado por uma necessidade humana. Porque o povo estava pedindo um rei para Samuel. E Deus deu um povo segundo o coração do povo, irmão. Deus deu um rei segundo o coração do povo. E logo depois, Deus ele vai dar um rei segundo o coração dele, que é o Davi. Entende, irmão? O Saul, ele não estava indo para ser ungido a rei, quando ele se encontrou com Samuel. Ele estava fazendo o quê, pessoal? Ele estava procurando as jumentas de seu pai. Ele não estava pronto para aquilo. Mas Deus deu uma oportunidade para ele. Mas ele não obedeceu a Deus. E quando nós não estamos prontos para obedecer, irmãos, Deus ele tira. Deus ele tira. Amém, irmãos? Eu, por exemplo, como pastor dessa igreja, eu tenho uma liderança. Tenho 4 pessoas que estão acima de mim. Primeiro deles, pastor Ednilson, que é o líder regional de Bangu. Segundo deles é o pastor Michael, que é o líder estadual do Rio de Janeiro. Terceiro é o pastor Jaime, que é o líder nacional do Brasil. E o quarto, que é o missionário R.R. Soares, que é o fundador da Igreja Internacional da Graça. Se eu não estiver pronto para obedecer às minhas lideranças, irmãos, eu posso até ter vindo para cá, mas é questão de tempo para Deus me tirar daqui. Entende? É questão de tempo, é uma oportunidade que eu recebi estar aqui. Mas eu preciso estar pronto para obedecer aqui, irmãos. Amém, pessoal? Eu não posso querer fazer dessa igreja totalmente diferente do que a Igreja da Graça é. Ficar inventando, ficar olhando para outras igrejas e querer fazer igual. Sabe? Ficar me espelhando em outros ministérios. Se eu tenho que me espelhar em alguma coisa, eu tenho que me espelhar nos meus líderes. Eu tenho que me espelhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro, aqui em Bangu. É nesses que eu tenho que me espelhar, irmãos. Amém, pessoal? Por quê? Porque é a minha liderança, irmão. Eu estou debaixo da liderança deles, da unção deles, irmão. Que eles são consagrados a Deus. Se eu vier para cá e querer, sabe, fazer besteira, fazer loucura, fazer coisa da minha cabeça, irmão, não vai dar certo. Eu vou perder o quê, pessoal? A oportunidade que Deus me deu. Você já viu quando você coloca água na sua mão?
ela sai tudo por aqui, ó, pelas brechas. É ou não é verdade? Sai tudo. Deus deu a oportunidade, mas não segurou ela. Mas quem está pronto para obedecer, está pronto para receber. Amém, pessoal? É isso que Deus ele quer saber da gente. É isso que Deus ele quer saber do nosso coração, irmão. Deus não quer saber do teu dízimo. Deus ele não quer saber, sabe, da tua oferta, se vai fazer ou não vai. Ele só quer saber se você vai obedecer Ele e fazer. Amém, pessoal? Eu sempre falo, dízimo não é obrigação, dízimo é obediência. Dízimo é fidelidade. Dízimo é confiança. Oferta, irmão, é confiança. Oferta, irmão, é ser grato a Deus. Não é por obrigação. Ah, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Que nada, irmão, não é assim não. Amém? É por amor, é por carinho, é dedicação à obra de Deus, irmãos. É obediência acima de tudo. Eu estou seguindo princípios bíblicos. Princípios que Deus deixou para que nós viéssemos prosperar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, quem não está pronto para receber, quem não está pronto para obedecer, para ser obediente em tudo, não está pronto para receber. O Saul não estava pronto, irmãos. Ele foi levantado assim, sabe? Mas é de acordo com o que o povo tinha pedido. Ele perdeu a oportunidade. Deus tirou dele e Deus falou o quê? Eu já providenciei um rei segundo o meu coração. E você sabe quem que é, irmãos? É o Davi. Amém, pessoal? E lá na frente, Deus ele vai mandar o Samuel ungir Davi a rei de Israel. Irmãos, e a vida preparou Davi direitinho. A vida preparou Davi direitinho para ser rei de Israel, irmãos. Amém? E é por isso que a gente hoje, conhece o Davi como um ótimo rei. Falhou, mas quem não erra, irmãos? Mas enfim, vamos continuar? Volta lá para Gênesis 22, então. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ainda, Nós lemos agora, versículo 1. Que Deus pede o Isaac, que Deus fala com Abraão, e o Abraão fala, eis-me aqui. Eu quero ler com vocês agora o versículo 2. Olha o que fala, irmãos, o versículo 2. O versículo 2 é muito forte, irmãos. O versículo 2, ele é muito forte. É aquele versículo que você fala assim, tira as crianças da sala. Amém? Olha isso aqui, irmão, versículo 2 diz, e disse, toma agora o teu filho, o teu único, Isaque, a quem o que, pessoal? Então Deus ele sabe, irmãos. Deus ele sabe se tem alguma coisa na nossa vida que nós estamos amando mais do que a Ele. Deus ele sabe disso. Ele prova o quê? O nosso coração. Ele esquadrinha o nosso. Então ele sabe se tem alguma coisa, irmão, que está sendo mais amada, mais valiosa do que a presença dele, do que a Ele. E repare que ele pede o Isaac. Ele pede exatamente isso para ele, irmãos. Eu anotei no meu estudo que Deus ele bate no ponto fraco, irmão, de Abraão. Ele bate bem no ponto fraco de Abraão, irmãos. Quem tem filho aqui, pessoal? Então você sabe o que Deus está fazendo com Abraão aqui. Quem tem filho único aí? Então você sabe o que Deus está fazendo com quem? Com Abraão. Amém, pessoal? Só sabe isso aqui, irmão, só quem tem filhos. Pedir um filho, irmãos, misericórdia, muito grande. Amém? Deus nunca tinha pedido isso antes, irmão. Deus nunca pediu para a gente sacrificar a criança, a pessoa, nada disso. É a primeira vez. Mas não vai até o fim, Deus vai operar grandiosamente. Amém, pessoal? Então, por que eu estou falando isso aqui com vocês? Não. Por que eu estou trazendo vocês aqui nesse versículo e falando que Deus está pedindo exatamente aquilo que o Isaac ele ama? Porque Deus ele sabe. Deus ele sabe, irmãos, que o Abraão infelizmente estava começando, a colocar o Isaac acima de todas as coisas. Estava começando a colocar o Isaac em primeiro lugar. No versículo, no capítulo 21, ele até levanta um bosque para Deus, irmão. Ele até levanta um bosque, mas Deus nunca pediu bosque, irmão. Deus ele pede o quê? É altar, é sacrifício, que bosque. Entende?
Então você que de vez em quando, irmão, tem coisas que faz a gente se afastar um pouquinho, mudar algumas coisas, né, irmãos? Mas Deus, ele vem e traz a gente novamente para onde? Para o caminho de novo. Amém, pessoal? Só que então Deus, ele fala, eu quero Isaac, a quem tu... Agora diga comigo, ó, Abraão estava pronto para entregar até aquilo que ele mais amava. Ele estava o quê, pessoal? Abraão estava pronto. Ele disse, eis-me, ou seja, pode falar o que for, eu vou fazer. Esse é o peso do eis-me aqui, irmãos. É o peso de você falar, eis-me aqui para o Senhor. Ou seja, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Fala comigo, Senhor. Me diz o que é. Aí Deus vem e fala, me dá o teu Isaac, me dá o teu filho a quem tu amas. Oferece-o ali, ele fala, ó, oferece-o ali, né? E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocaustos, em uma das montanhas que eu te direi. Aqui tem 3 coisas importantes, irmãos. A primeira coisa importante é que Deus fala assim para a gente, ó, oferece-o ali em uma das montanhas. Irmão, você sabe que o Abraão, ele poderia ter dito? O Abraão, ele poderia ter dito assim, Senhor, por que eu tenho que ir até lá? Por que eu tenho que ir até lá sacrificar, mas aqui tem outros montes? Aqui tem esse monte aqui do lado, aqui tem um monte aqui da trás, também é mais perto. Por que eu tenho que ir até Moriá para sacrificar? Amém? Por que eu não posso ficar aqui perto? Mas você viu Abraão fazer isso, irmão? Você não viu Abraão fazer isso. Você não viu Abraão, sabe, questionando Deus, por que lá? Você sabe, irmãos, quantos quilômetros tem de Berseba, que é onde Abraão estava, até a terra de Moriá? São aproximadamente 80 quilômetros. Ah, pastor, é fichinha de carro. Carro nada, irmão, era de jumento. Andando 80 quilômetros de jumento, com o Isaac, que tinha uns 12, 14, 10 por aí, né? Ele já sabia falar, já entendia, já calculava as coisas, já entendia muito bem. Tinha mais ou menos essa idade, por aí assim mais ou menos. Amém? E então você vê que o Abraão ele não questiona, ele não pergunta por que lá, por que eu tenho que ir para lá, por que eu tenho que fazer assim, não. Ele simplesmente pega e vai. Irmãos, ele anda 80 quilômetros com lenha na costa, com lenha no jumento, com o Isaac pequeno. E ele só vai encontrar o lugar, diga assim comigo, ó, 3 dias depois. 3 dias depois que ele encontra o lugar aonde Deus falou para ele, irmãos. Mas sabe por quê? Que o Abraão, ele andou quase 80 quilômetros, irmãos. Quem quer saber, diga amém, pessoal. Porque quem está disposto a obedecer a Deus, irmão, não fica questionando nada. Quem está disposto a obedecer não fica questionando. Quem está disposto a obedecer não fica colocando dificuldade, empecilho nas coisas. Quem está disposto a obedecer, diga assim comigo, ó, ele confia. E vai. Não coloque dificuldade, irmão. Não coloque atrapalho. Somente confia em Deus. Somente confia naquele que está te chamando, te mandando, aquele que está falando contigo. Somente o que, irmãos? Confia. Quem está disposto a obedecer, não fica questionando, irmão. Pode prestar atenção, que quando você pede algo para alguém, a pessoa não quer fazer, ela começa a te questionar. Não é verdade? Você que tem filho aí, você sabe disso. Quando ele não quer fazer, mãe, mas por quê? Pai, mas por quê? Mas poderia ser. É porque ele não quer o quê, pessoal? Ele não quer fazer, irmãos. Do jeito que você está pedindo para ele fazer. E é por isso que ele começa a questionar, começa a colocar empecilho, dificuldade nas coisas, irmãos. Mas quem está disposto a obedecer a Deus, confia em Deus. Amém, pessoal? Eu separei uma lista aqui, por exemplo, de pessoas que não questionaram. Abraão, quando começou a questionar a Deus, depois de muito tempo, Deus falou assim, vem cá fora aqui, ó, olha aqui para o céu, vê se você pode contar as estrelas, assim eu vou fazer a tua descendência. Amém? Estava disposto a obedecer. Gênesis capítulo 12, ele não questiona para onde ele vai, ele não pergunta para onde ele ia, ele simplesmente pegou as bagagens dele, ó, e foi
E foi embora, irmãos. E foi embora o Abraão. Outro, Eliseu. Quando Elias passa lá por onde ele estava trabalhando com os bois, Eliseu passa por lá e faz o quê? Passa o manto, né? E joga o manto em cima dele, ou seja, transferência de unção, transferência de chamado. Irmão, na hora o Eliseu, ele entende. Ele quebra as carroças, ele quebra tudo, mata os boi, volta lá, faz um churrasco com a família dele. Acabou, irmãos. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser profeta. Acabou, irmão. E aí você conhece o profeta Eliseu, aquele que teve a unção dobrada do profeta Elias. Fez o dobro do que o Elias fez. Por quê? Porque não questionava o Elias. Ele só ficava o quê? De olho, aprendendo, ouvindo. E daqui a pouco eu falo sobre ouvir. Amém? O próximo, que eu anotei, Davi. Davi foi ungido a rei ou não foi, pessoal? Foi. Mas sabe quantos anos Davi demorou para reinar? 13 anos. Cerca de 13 anos mais ou menos. 13 anos, irmão. Imagina você ser ungido a rei e com só 13 anos depois você ser rei. Mais ou menos. Ele é ungido, mas ele não fica perguntando, e agora? Quando é que vai ser? É agora, Jesus? É agora, Senhor? É agora? É agora? Não, ele faz o quê? Quando ele tem a oportunidade, no escuro, na caverna, só ele e o Saul, de matar o Saul e acabar e reinar, o que ele faz? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu não vou tocar no ungido. Ah, mas ele está errado. Ele estava querendo me matar. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou. Vai, mata ele, Davi. É a tua oportunidade. Ele, não. Isso aqui não é de Deus. Eu não vou tocar no ungido. Amém, pessoal? Ele espera o tempo dele. E o tempo dele chega, irmão, com honra. Deus honra o Davi. Amém, pessoal? Quer o próximo? Pedro. Pedro, Deus fala, agora eu vou te fazer pescador de homem. Chega. Ao invés do Pedro quebrar o barco, ele deixa amarrado lá no cais. Depois ele volta para o barco, né? Mas depois Deus alcança ele de novo. Mas você vai perceber, irmãos, que o Pedro não falou nada, só seguiu. Mas tem uma hora em que o Pedro, ele vai querer se meter, querer falar. Que é lá naquele monte, na transfiguração. Quem lembra da transfiguração, pessoal? Quando Jesus ele se transfigura lá em cima. Quem aparece lá com ele? Moisés. Irmãos, olha essa conversa. Moisés, Elias e Jesus. Irmão, olha essa conversa. Olha esse trio na tua frente. Moisés, Elias, aquele que abriu o mar vermelho. Elias, aquele que fez o fogo cair da onde? Que Jesus, irmão. Aí o Pedro não segurou a língua dentro da boca. Falou o quê? Jesus, só quer que a gente construa 3 cabanas aqui agora? Aí aparece Deus e falou o quê, pessoal? Este é meu filho amado. A ele, ou seja, Pedro, fica calado, porque a direção vem dele. Ele é meu filho, ele é, não é você. Então fica na sua. Deixa ele falar, a direção é ele que vai dar. Eu vejo isso, irmão, não só como uma coisa linda, Jesus, Deus falou que não. Eu vejo isso como dando uma bronca em Pedro. Que o Pedro queria se meter onde não era chamado, irmão. Imagina essa conversa. Imagina você estar no monte e aparece Moisés, irmão, que abriu o mar vermelho, Elias que fez o fogo descer do céu, que foi levado num redemoinho de fogo, e Jesus, irmão, acho que eu ia ficar assim atrás da pedra, Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jesus amado. Na minha, caladinho, olhando, observando, irmão. Amém, pessoal? Para ver o que ia acontecer. E o próximo, não, esse aqui é tremendo. Diga assim comigo, o apóstolo Paulo. Quando Jesus chama o Paulo, irmãos, a única coisa que ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? O Paulo não diz, não sei, não dá, Senhor, sou muito baixo, sou muito alto, Senhor, sou cego, não estou vendo, não dá, não tenho bicicleta, eu tenho cavalo, caí. Não, cego, Paulo ficou cego, 3 dias sem ver nada.
como tivesse uma escama nos olhos dele, e falou o quê? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quantas vezes, irmãos, a gente já orou assim a Deus? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quantas vezes a gente já orou assim? Mas quantas vezes a gente já orou assim? Deus, arruma um emprego para o meu filho. Deus, arruma um emprego para minha nora. Deus, arruma um emprego para fulano. Deus faz. Mas quantas vezes oramos, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Eu quero saber. Me mostra. Aí Jesus falou o quê? Vai para a cidade. Vai para Damasco, aonde você ia matar os crentes. Vai para lá. E lá eu vou falar contigo. Amém, irmãos? Quem já ralou coco no ralador, irmãos? Já ralou o coco no ralador? Foi assim que Deus fez com o apóstolo Paulo, irmãos. Ralou o apóstolo Paulo todinho, ó. Igual nós ralamos coco no ralador, irmão. Porque se tem alguém que ralou pelo evangelho, foi quem, pessoal? Foi o apóstolo Paulo. Amém, pessoal? Então, por isso que eu anotei lá no início, quem está disposto a obedecer, não fica questionando nada. Mas quem não quer, coloca empecilho em tudo. Coloca o quê? Empecilho em tudo. Quem não quer fazer, irmãos, coloca empecilho em tudo. Começou a colocar empecilho, já desiste, já paro logo. Porque eu sei que não quer fazer. Tá bom. Não vou nem insistir, não vou falar mais nada. Porque eu já sei que não quer fazer. Não está disposto a obedecer, irmão? Não, fica em paz, irmão. Fazer igual o meu líder, pastor Michael, né? Fica em paz. Não, tá tudo bem. Deus não controle todas as coisas. Aprendi com ele isso, irmão. Né? Quando eu estava lá, eu aprendi. Não, fica tranquilo. Amém, irmão? Isso aí. Aqui a palavra. Não está disposto. Está igual o Jonas. Não está disposto, não está pronto para obedecer, mas também não adianta pedir, porque não está pronto para receber. Amém, pessoal? Agora, para continuar, olha o mesmo versículo 22 ainda. O mesmo versículo 22, ele fala assim para a gente, ó. Vai à terra de quem, irmãos? A terra de Moriá, 80 o quê, pessoal? 80 quilômetros da onde ele estava. 80 quilômetros. Tem gente que não quer vir daqui da outra rua de trás para cá. Enquanto tem uns que vêm lá de dentro, não sei de onde, irmão. Lá dos cafundós, lá para dentro da Vila Quenes. Enquanto tem uns que vêm lá de dentro, irmão. Tem uns que moram aqui atrás, ó. Aqui, do lado. Aqui do lado. Que não quer vir. Amém, pessoal? Para você entender. Perto, irmão, não quer vir. Mas os de longe vêm andando. Aí vem doente. Aí vem se arrastando, mas vem. Por quê? Porque sabe o propósito que tem com Deus. Não para, não desiste, não desanima. Amém, pessoal? Mas enquanto tem uns que estão do lado, não dão valor. Estão do lado e não dão o quê? Não dão valor. Deus fala, vai para lá. De jumento, irmão. Andando a jumento, misericórdia. Amém? Mas então ele fala, vai para a terra de Moriá e oferece o quê, pessoal? E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas. Agora diga bem alto essa última frase comigo, ó. Que eu... Então a primeira coisa importante, irmãos, aprenda a ouvir a direção de Deus. Falar é maravilhoso. Falar é maravilhoso. Tem gente que fala até demais, irmão. Tem gente que você não pode dar uma confiança que ela quer falar, que você fica até nervoso. Do tanto que a pessoa fala, irmão. Da onde tem tanta palavra assim? Ou se ela fosse pregadora do evangelho, irmão, ganhar muitas almas. Do tanto que fala. Amém? Falar é bom, não é, pessoal? Mas ouvir é melhor ainda. Aprenda a ouvir, irmão, a voz de Deus. Aprenda a ouvir Deus falar contigo. Nas tuas orações, irmão, é muito bom falar. Mas você tem que ouvir Deus falar contigo também. Amém, irmãos? Isso aqui veio ontem através de muita oração. Muita oração, irmãos. Muita oração ontem à noite, estava sozinho. Fui orar, falar com Deus, irmão. Fui me consagrar, oração em língua, sem cantar nem louvor. Fogo no diabo, irmãos. Fogo no diabo. Mas teve uma hora que foi Deus que falou comigo. E não foi essa palavra aqui, não. Teve uma hora que Deus falou no meu coração.
Você lembra daquele texto que fala assim que o apóstolo Paulo, ele tinha a carta para prender os cristãos, para bater, para matar, jogar na cadeia, irmãos? Aí Deus falou assim comigo, ele tinha a autorização humana, mas ele não tinha a autorização espiritual. Não adianta, sou eu que cuido de vocês. Sou eu que cuido de você. Sou eu que cuido da tua igreja. Ontem eu falei com Deus, mas Deus ministrou no meu coração. É isso, irmão, que Deus quer com a gente. Falar, mas aprenda, a própria Bíblia fala, quem fala muito tropeça nas suas próprias palavras. Amém? A Bíblia fala que você será condenado por aquilo que você diz. Cuidado com o que você fala, irmãos. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com as palavras que você está dizendo. Cuidado, irmãos. Cuidado, a Bíblia fala, sede pronto para falar. É isso? Pronto para ouvir. E para falar, seja o quê? Tardio. Seja pronto para falar, para ouvir, mas tardio para falar, irmãos. Aprenda a ouvir a direção de Deus. Faz assim com a mão, pega o dedo assim, joga para o alto. Agora faz assim, a direção vem de cima para baixo. Nunca vai ser de baixo para cima. Nunca vai ser igual o apóstolo Pedro. O Senhor quer que eu faça 3 tendas aqui? Aí vem Deus de cima e fala, ele é meu filho. Aí ele ouviu. A direção vem da onde? De cima. A direção não vem de baixo, irmãos. A direção, ela vem do alto sobre a nossa vida, irmãos. Amém? É por isso que eu falei que se eu não estiver pronto para obedecer meus líderes, eu vou perder a oportunidade. A oportunidade que Deus está me dando, irmão, na Igreja da Graça, de ser abençoado, de pregar a palavra aqui, de estar aqui hoje numa igreja, irmão. Uma igreja que eu não ralei para levantar, para construir, para crescer. Não, irmão. Uma igreja que teve pastores lá no início que, ralaram muito para ser o que é hoje. Então Deus, ele vem e me deu essa oportunidade, irmão. Amém, pessoal? Você está entendendo isso, irmão? Mas se eu não estiver pronto para obedecer, eu vou perder. A gente perde a oportunidade de bobeira. Então a direção vem da onde? A direção vem de cima. Ele falou, que eu te direi. Vai para lá e lá eu vou te mostrar qual que é o monte. E Deus só mostrou para ele 3 dias depois, irmão. Desse caso aí, Amém, pessoal? E aí que eu queria falar com você a última coisa. Pare de seguir as suas próprias direções. Pare de ficar seguindo as coisas da tua cabeça. Pare de seguir, irmão, as pressões, a pressão do teu parente. Pare de seguir a pressão dos teus colegas. Pare de seguir a pressão daquelas pessoas que estão te pressionando, igual estavam pressionando Saul. Vai, sacrifica, e não vem, cadê? Pressão, ela cedeu. Sai da pressão. Sai do meio desse lugar onde você está sendo pressionado, irmãos. Que não seja Deus, né? Sai. O que era para o Saul ter feito? Ir para a tenda. E se esconder lá, falar com Deus. Entra no teu quarto e ora. Fecha a tua porta para ninguém ter acesso a você e faz o quê? E ora. Mas ele ficou. Pressão. Daqui a pouco ele vai lá e fez aquilo que não era para ele fazer. E ele perdeu a chance que Deus deu para ele. Amém, pessoal? A última coisa. Pare de ficar fazendo, irmão, os propósitos, as campanhas, as ofertas, os dízimos do teu jeito. Não é do teu jeito. É do jeito que está onde? Na Bíblia. Não é do meu jeito. É do jeito que está aonde, irmão? Na palavra de Deus. É do jeito que está escrito aqui. Propósito, campanha. A direção, ela vem da onde? Vai assim, a direção, ela vem do altar, irmãos. Às vezes a gente passa uma direção de um propósito e a gente vê que tem pessoas que fazem tudo diferente. Fala, será que a pessoa não entendeu, irmãos? Que a direção, ela vem de cima. Às vezes a gente fala valor, fala como vai ser, a pessoa faz tudo diferente.
Ela faz do jeito dela. A direção vem da palavra de Deus, irmão. Vem do alto. Sempre vai ser assim, ó, de cima para baixo. E nunca vai ser de baixo para cima. Amém? Faça de acordo com aquilo que Deus vai falar contigo. Não caia na pressão dos outros, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Feche a sua Bíblia e aplauda ele bem forte. Essa é a parte 1. Sexta-feira tem a parte 2. Quem quer saber a parte 2 de sexta-feira, irmãos? É só você ler o versículo 3, ó. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, né? E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Primeira coisa importante, será que nós estamos no lugar onde Deus mandou a gente estar? Primeira coisa, semana que vem, eu anotei no meu estudo, quando estamos no lugar certo, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo. Segunda coisa, ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos, ou seja, tem horas, irmãos, que nós temos que colocar limite nas pessoas. Você só vai saber até aqui, daqui você não pode saber mais nada. Limite. Não deixe as pessoas ficarem vendo a tua intimidade. Daqui em diante você não vai saber mais de nada. Só até aqui. Amém? O Abraão coloca limites. Por quê? Porque se eles soubessem o que o Abraão ia fazer, irmão, ia estragar o plano de Deus. Não, você não vai fazer isso. Aí, irmão, é só Deus na causa. Ele colocou o quê? Limite. Ficai-vos. Não fique mostrando tua intimidade, irmão, para os outros. Amém? Limite os outros. Em nome de Jesus. Mas isso deixa para sexta-feira, tá bom? E domingo a gente finaliza em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então, pessoal. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Jesus. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é poderoso. E Jesus, ele é digno de toda a honra. E ele é digno de toda a glória. Todo louvor e toda a adoração. Amém?